Olá pessoal, estamos aqui de volta, né, falando hoje de um assunto muito importante aqui no programa Dr. Celso Marzano, Doutor do Sexo, que é coronavírus e sexo. O que podemos fazer, como nós podemos contornar essa situação, porque o sexo é tão gostoso, né? As pessoas gostam, adoram, não pode ficar sem, outros têm uma frequência sexual maior, menor, mas todos gostam de se aproximar. Então eu venho aqui trabalhando nisso já há mais de 40 anos e falando que tem que beijar, que tem que abraçar, tem que usar os 5 sentidos, mas hoje eu já estou falando que não pode. Se você quer ficar tranquilo em relação a essa doença mundial, né? Você fala assim, eu não quero me contaminar, eu não quero contaminar minha parceria, eu não sei se eu estou com a doença ou não, então existem alguns cuidados que você pode ter. Principalmente as pessoas com mais de 60 anos, que inclusive hoje têm uma sexualidade ativa. Homens e mulheres com mais de 70 anos, até 80 anos ou mais, têm uma sexualidade ativa. Talvez um sexo não penetrativo, uma brincadeira, mas o beijo, o contato sempre está presente. Então aí hoje eu estou dedicando esse programa a esse tema, dando dicas para que você tenha uma vida mais assim tranquila e saiba do que fazer nessa fase assim de preocupação, vamos dizer assim. Então vamos aqui passar para você uma conversa um pouquinho mais próxima e vamos dar mais dicas sobre esse assunto. Dica Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Sexo oral e coronavírus. Coronavírus e sexo oral. Pode? Pode. Claro que pode. Você tendo o contato da sua boca com o pênis, com a vulva ou com o ânus, tá? Você não vai estar contaminando, porque não é uma porta de entrada. A porta de entrada dessa doença, até esse momento que a gente sabe, é através das vias aéreas superiores, da respiração, da secreção da boca, da secreção do nariz, porque é por aí que ele sai e pode contaminar outras pessoas. Só que você tem que fazer um sexo oral assim um pouquinho diferente. Por quê? A pessoa que está recebendo o sexo oral tem que ficar com as mãos um pouco distantes. Não pode ficar brincando junto, porque essa mão vai para a sua face em algum momento. Aquela pessoa que está fazendo o sexo oral em qualquer parte do corpo da região baixa, assim, né, do ânus, do pênis, da vulva, da vagina, também tem que ficar ali. Não pode terminar essa brincadeira, essa busca do prazer e vai beijar. A pessoa que está do seu lado vai entender essa situação. A pessoa que está recebendo o sexo oral, logicamente que ela está respirando. E ela está respirando, às vezes, muito em direção à sua parceria. Então aí essa pessoa pode o quê? Colocar um lenço na frente, pode colocar uma toalha, até para proteger esse parceiro. Tá? É um sexo diferente nesse momento, é uma busca de prazer diferente. Se você quer colocar e sente bem até de colocar uma máscara, por que não? Você fala, não, desse jeito eu não quero fazer. Tá bom, então não faça. Então aí você pode conversar com a sua parceria e buscar outras formas, né, de prazer, como a masturbação, né, um vendo o outro, a distância, brincadeiras, né, que é a sexualidade não penetrativa. Aí você decide, você que vai resolver como você praticar a sexualidade, a sua intimidade, sem o medo da contaminação. Fica aqui a dica, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Você fala, pô, mas você está falando tudo muito claro, né? Tudo muito aberto, mas é assim que tem que ser. As pessoas estão me perguntando, né? Eu acho que as pessoas têm que saber, então, os detalhes. Né? Eu já falei do que é essa virose, que gera preocupação, não é uma doença sexualmente transmissível, você pode praticar o sexo oral com essas adaptações, tá certo? Tá? Aí você fala assim, fica um pouco distante um do outro. Fica um pouquinho, mas dá para brincar, não é? Dá para curtir esse momento. Principalmente porque você vai ficar muito em casa, né? Certo? Só que quem tem criança, outro vai ter que ser num momentinho assim de intimidade, tá? Com a porta fechada, trancada, para você poder curtir alguns momentos, né? Os casais às vezes não transam se os filhos estão em casa, né? Por causa do barulho e tal, mas você tem a sua intimidade, fala, conversa, se for filhos maiores, senão você fecha a porta, tranca, porque assim as pessoas que te cercam sabem que é a sua intimidade, é o seu momento, ok? Vamos falar agora de um assunto também, que é uma pergunta, do sexo no chuveiro, se isso ajuda ou não ajuda no sentido de contaminação. É uma pergunta assim que eu tive várias hoje, tá? Então quero levar essa informação para você. Dica Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Coronavírus, sexo no chuveiro, pode?
Pode. É uma forma interessante essa, não é? Você está lá, está a água correndo, o sabonete, só que tem alguns detalhes importantes. Primeiro, transar como uma lubrificação o sabonete, isso pode provocar uma certa irritação no pênis, na vulva, no ânus. Então é interessante você ter junto um lubrificante à base de água. Então você, na região genital, você passando esse lubrificante, tudo vai ficar mais fácil. Segundo, se você vai transar no chuveiro, um de frente para o outro, não vai adiantar. Porque a secreção um do outro, tá certo? Vai um respirar, vai pintar um beijinho, vai encostar o rosto, aí tem o risco de contaminação. Então aí tem que ser um sexo no chuveiro um pouquinho diferente. Uma pessoa vai ter que ficar de costas, tá certo? Não, para poder ter a prática sexual. E mesmo assim, o que eu indico é que o chuveiro, a água, fique correndo no meio dos dois. Olha só, porque aí ela está correndo no meio, a água está fazendo uma limpeza, certo ou não? Então fica fácil, porque logo em seguida você faz a higiene, tá? Vai ter que adaptar um pouco as coisas, mas isso é importante. Uma outra dica, acabou a prática sexual, um fica já se lavando, já sai do chuveiro enquanto o outro vai fazer a sua higiene. Porque aí vai evitar a respiração, a intimidade e até a perder um pouquinho a noção, né? E um beijo, um carinho nas vias aéreas superiores. A mão também tem que ficar embaixo. A mão não pode ficar embaixo, depois sobe, depois passa para o outro. Quer dizer, esse contato em termos de toque, beijo, na parte assim das vias aéreas deve ser evitado. Então, você pode brincar, pode, curtir, né? Tá? Uma outra dica é que um pode ficar tomando banho e o outro praticar masturbação fora do chuveiro, fora do box. Olha só, é uma busca do prazer, onde os dois vão poder chegar ao orgasmo, vão curtir um pouco e tudo bem, tá? Certo? Fica aqui a dica do Dr. Celso Marzano, doutor de sexo. Você vê, então, há condições de manter uma sexualidade ativa, tá? Isso que é importante. Porque nesses momentos, como assim em outras situações de câncer, uma pessoa que teve um luto, uma pessoa de uma separação, uma crise financeira, os casais, eles deixam o sexo para um segundo, terceiro plano. É uma opção, né? É uma opção no momento onde as pessoas falam assim, não, agora nós não vamos, esse tempo nós vamos ficar sem a prática sexual, tá? Mas não vamos esquecer que o ser humano, ele quer se aproximar, até para dormir, né? Tá? Mas uma coisa tranquila, o vírus, ele não surge do nada, tem que existir uma contaminação. Se você não tem nada, não tem sintomas, está na sua casa, e junto com a sua parceria, principalmente as pessoas com mais de 60 anos de idade, o vírus não vai surgir do nada, tá bom? Ok? Ele não fica sendo transportado pelo ar, só com uma certa proximidade. Aí você fica um pouquinho mais tranquilo em relação a isso, tá? Mas tem outro assunto, acho que é importante aqui, que é assim, transar com máscara. É interessante? Ou a masturbação? É interessante? Sim, é interessante, né? As opções da prática sexual em momentos diferentes, elas são viáveis, você pode fazer. É só assim, se conversar, discutir um pouquinho esse assunto. Os casais discutem muito pouco sobre sexo, sobre a sua sexualidade. Existe muita cobrança, mas não tem uma troca de informações. Então, dica Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Coronavírus. Masturbação resolve? Você pode ter uma sexualidade ativa, você pode chegar ao orgasmo, sem entrar em contato com as vias aéreas do outro, com a respiração, com a tosse, com a saliva. Então, assim, primeiro, você pode transar até com máscara, não é? Você põe a máscara e aí você, logicamente, fica meio estranho, mas você vai estar protegendo um outro. Mesmo assim, não é porque você põe máscara que você pode beijar. Você pode encostar máscara com máscara, porque aí não adiantou nada. Essa máscara é uma barreira, mas tem que se manter uma certa distância. Então, a masturbação é uma possibilidade? Sim. A pessoa fala, não, eu não quero que você se masturbe, você é casado. Não, então, por que não brincar com uma masturbação, um vem do outro? O visual. Ou então uma masturbação mútua com uma certa distância das vias aéreas superiores. Não é? Transar com máscara também é uma possibilidade. Ou seja, você perde um pouco daqueles estímulos vindo dos 5 sentidos, tá? Que é do beijo, do lamber, do curtir, tá? Logicamente você perde, mas você pode se excitar sim de outras formas. Quer dizer, não é uma prática que você faz, que você não gosta, tudo bem,
mas com um pouco de fantasia, bastante intimidade, uma brincadeira, né? Torne isso aí um momento de brincadeira, de prazer. Aí você vai, com certeza, se erotizar e a coisa pode acontecer. Tomando cuidado para você ficar tranquilo, né? Não medo depois da transa, ficar pensando que você pode ter se contaminado, tá? É uma opção pessoal, individual, mas tem que pensar e conversar um pouquinho sobre o assunto. Fica aqui a dica do Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Olha quantos assuntos a gente, né, trocou aqui de ideia. Porque a informação que é importante. Você não pode, assim, não saber sobre esse assunto. Hoje está todo mundo falando, no mundo inteiro, do coronavírus. Então, mas e a sexualidade? Todo mundo esqueceu? As pessoas ficam com dúvida. Elas pensam assim, pô, será que se eu não transar eu vou perder o meu parceiro? Eu vou me separar? Não, com certeza isso não vai acontecer. Você tem sim que aproveitar esses momentos, até que estão próximos, de conversar sobre um monte de assuntos, né? Não precisa ficar tão distante. Se as pessoas não estão contaminadas, elas podem se beijar, elas podem se aproximar. É só você ficar no seu canto, não entrar em contato fora. Se você for sair, usa máscara, porque assim você também não vai se contaminar. Usa o álcool gel, lava bastante a mão. Esses são os cuidados essenciais para você evitar, tá? Mas assim, dentro desse panorama tão assim, horrível, né, de medo que existe, tem a possibilidade de você ser feliz também sexualmente. Isso que é importante, né? Você poderá ter uma sexualidade ativa, penetrativa ou não, né? Mas o importante é que você dê asas à sua imaginação, onde você vai mostrar para a sua parceria que você ainda tem interesse. Pode até não chegar perto, mas você tem interesse. Agora, se você, vou voltar a dizer, se você não está contaminado, você pode fazer tudo. Eu falei dos cuidados das pessoas, às vezes, mais jovens, das pessoas que não têm assim, uma intimidade, não moram juntos, para você poder manter uma sexualidade, algumas opções da sexualidade. Mas, finalizando, se você não tem nada, pode levar a sua vida normal. Aliás, eu queria deixar assim, a última dica para você, tá? Dica do Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Coronavírus, vida íntima, tudo bem? Sim, tudo bem. Se você não está contaminado, você é uma pessoa que tem uma vida com essa outra parceria há muito tempo, muitos anos, e principalmente os mais de 60 anos de idade, se você está na sua casa, não entrou em contato com ninguém doente, pô, você pode fazer tudo. Você pode beijar, pode lamber, pode sexo oral, pode fazer o que você quiser, porque aí não há contaminação, o vírus não está ali. Então você pode levar o sexo como você levou até hoje. Aliás, até como você está mais pertinho, né? Use todos os 5 sentidos, brinque, beije, faça o que você quiser. Aí você vai ter o quê? Uma sexualidade nota 10. Mas lembre-se, você não estando com o diagnóstico de coronavírus e nem com suspeita. Porque se existir uma suspeita, você tem que tomar cuidado com as trocas, as secreções das vias aéreas superiores. Fica aqui a dica, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Eu acho que assim, a gente praticamente completou todo o assunto, né? Um assunto assim que todo mundo nas notícias estão falando sobre o coronavírus, a prevenção, o uso da máscara, todos os cuidados. Mas eu, como terapeuta sexual, assim, e também pelo pedido de amigos e pessoas que frequentam o meu canal do YouTube, Dúvidas, eu tenho que passar essas informações para você. Eu fico muito contente com a sua participação, com as suas inscrições no canal do YouTube, porque nós estamos lá bombando, tá? Eu queria convidá-lo para você entrar no meu canal, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo, DR do sexo, para você assistir os vídeos, tem mais de 300 vídeos lá, falando tudo sobre urologia, qualidade de vida, sexualidade, outros assuntos importantes, e você, assim, você vai me dar ânimo, né? Vai me dar um impulso maior para que continue nesse trabalho, que é um trabalho que eu faço porque me realizo bastante de dar informação. Passar para você essas informações de vida, né? Porque sexo é qualidade de vida. As pessoas podem até não ter sexo por algum motivo, ou então hoje dentro das orientações sexuais tem também o assexual, que é aquela pessoa que não gosta de sexo, que não quer praticar. Poxa, é uma coisa muito pessoal. Não tem nada a ver com orientação sexual, tá?
que é você ser hétero, homossexual ou bissexual. É questão de opção de você ter ou não uma sexualidade ativa. É a opção de você querer trocar as secreções, você estar junto com alguém, né? E as pessoas podem viver muito bem sem sexo também. Por que não? Tá? Essa é uma questão que nós vamos tratar em um outro dia, um outro tema aqui com vocês, aqui na TV Grande ABC, onde você vai ter essas informações, tá bom? Então, cuide-se, né? Vai passar por uma fase um pouquinho difícil, mas eu tenho certeza que você vai se adaptar, que você vai conseguir, mesmo nesses momentos difíceis, você vai ser feliz. É o que eu espero, tá? Espero encontrá-lo aí na semana que vem com outro assunto, tá? Aqui no programa Dr. Celso Marzano, Doutor do Sexo. Até mais, aquele abraço.